Lá na aula de revisão, você lembra que eu falei sobre assunto e tema. O que é o assunto, o que é o tema, qual a diferença entre eles, por que eles são diferentes, o que o tema fala, o que o assunto fala, ok? Agora vamos de novo. O assunto, definição dele é aquilo sobre o que se fala, ou aquilo sobre o que se discorre, que é quando se escreve, não é mesmo? É o objeto sobre o que se fala, a matéria sobre o que se fala, ok? E agora o tema. O tema, ele é menor do que o assunto, ou seja, ele abrange uma menor campo de conhecimentos. O tema, ele é a ideia central de um texto, ok? Digamos que eu faço um texto, esse texto, ele com certeza vai estar dentro de um assunto ou vários e vai ter uma ideia central. Se for um bom texto, ele vai ter uma ideia central. E essa ideia central é o tema. Essa ideia central, ele é um ponto de vista, uma fração, uma perspectiva dentro do assunto. Agora, o título, agora que nós já vimos assunto e nós já vimos tema, vamos ver o título. O título é diferente porque o título, ele olha para o tema, ele olha para o assunto e ele fala, esses dois falam sobre isso. Então, esse vai ser o nome do texto. Porque é isso que o título é. O título é o nome do texto. O título nada mais é do que um nome que se dá ao texto. Digamos que você vai lá abrir um livro para ler, vai lá ler tal capítulo, e o capítulo tem um nome. E esse nome, ele diz o quê? Ele fala de uma maneira bem resumidinha sobre o que se trata o texto. Você vai olhar aquele nome e você vai entender que aquele texto se trata sobre aquilo ali, mais ou menos, que ele está falando. Entendeu? O título é uma maneira de resumir do que o texto fala. Ele vai olhar para o assunto, vai olhar para o tema e dizer, eu posso dar a essas coisas esse nome. Quer entender um pouco mais? Vamos para o exemplo, né? Tá faltando um exemplo. Ok, digamos que você vai lá ler uma redação, né, um texto dissertativo argumentativo, e esse texto dissertativo argumentativo, ele vai te dar uma ideia central. Essa ideia central, por exemplo, talvez seja dizer que vou deixar você ler, países com grandes populações rurais aumentam a incidência de pandemias. Ele vai dizer isso daqui, né? Vai ser o tema do seu texto, do texto lá que você vai ler. E o tema, né? Por que ele é a ideia central? Por que ele não é assunto e nem título? Porque, veja bem, esse verbo aqui, aumentam, ele impõe uma relação entre países com grandes populações rurais e a incidência de pandemias. Entendeu? Esse aumentam é o que diz que isso aqui aumenta esse outro aqui. Deu para sacar? Por que o tema é tema? Por que o tema ele é uma ideia central? Ele é uma ideia central de relação, ok? Agora, o assunto. Você vai ler o texto, vai entender a ideia central dele e você vai atribuir um assunto, né? Você vai ver que aquilo tudo ali está dentro de uma coisa maior. E essa coisa maior pode ser, por exemplo, doenças no mundo. Talvez o texto esteja dando todo um contexto, né, geográfico sobre doenças que surgiram no mundo em diferentes lugares. E aí ele apresentou a ideia central dele, que é o padrão que ele observou, né, a relação entre a ruralidade e aumento de epidemias. E aí você vai lendo esse texto e vai perceber que ele se trata de doenças no mundo. Esse é o assunto. E aí o título. Digamos que você saiba o assunto, saiba a ideia central e você quer resumir essas duas coisas lá no nomezinho pequenininho para dar o seu texto, porque o seu texto tem muitas palavras. Você precisa achar uma maneira de instigar a curiosidade, de dizer, olha, o meu texto é sobre isso. E isso aqui sobre o que ele é. O nome do texto é Epidemias, eu vou deixar você ler, Epidemias e Populações Rurais. Entendeu? Epidemias e populações rurais não estabelecem nenhuma relação. Não tem um verbo aqui, aumentam. Epidemias e relações rurais é apenas um nome, né? Ele fala isso e isso. Ele não diz que entre isso e isso tem alguma coisa, uma relação. Mas ele diz que o texto vai falar sobre essas duas coisas. E diz que essas duas coisas elas vão fazer parte de uma ideia central. Ok?
Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, por favor, você pode mandar mensagem lá pro meu privado, que eu tenho uma conta, né, corporativa para responder aos pais e aos alunos, é claro. E aí, qualquer dúvida, você pode perguntar lá. Tá? Eu só deixo claro que eu não vou dar nenhuma resposta, eu vou apenas fazer você pensar um pouco melhor, tá? Aí faça suas atividades, se tiver vídeo para ver, veja mais um vídeo que estiver aí, faça elas com atenção, tá? Se concentre bastante, porque eu sei, crianças, que não está sendo fácil. Eu sei que você agora não está mais na aula, que está tendo que estudar em casa e que está tendo toda uma rotina e não tá desorganizado, pode ser que esteja, né? Não sei, você está ou você não está, estou dizendo, mas que você pode estar desorganizado e que pode estar sendo muito difícil para você, né? Então, eu desejo que você consiga se organizar, consiga criar sua rotina, consiga se esforçar bastante para poder, quando chegar no seu horário de lazer, você relaxar. Não é verdade? Até a próxima, viu?